Os 5 Kages, eles são teoricamente os ninjas mais casca-grossa da vila deles naquela época, né? Então sempre rola dúvida. Quem é o Kage mais forte dessa geração? Agora que Shikamaru é um novo Hokage, a Vila da Folha mantém o título da vila mais poderosa? Ou será que o nome de Konoha virou piada no meio dos Kages? Vem comigo que você vai descobrir isso agora. Enes Transmitter aqui. Agora que o nível de poder do universo de Naruto, né, tá subindo e, digamos assim, exponencialmente subindo, o título Kage nem parece mais ser tão grande coisa assim, né? Hoje em dia você vai chegar lá no Otsutsuki e falar, pô, parada aí, humilhante, eu sou o Hokage. E o ET vai começar a rir de você. Hokage, olha ele. A gente viu, né, que, porra, contra o Super Momoshiki lá no começo de Boruto, os outros Kages, fora o Naruto, só serviram pra apanhar do Shifurudo lá, como se não fosse nada. Vai fazer o quê contra o Otsutsuki? Mas ainda assim, os Kages são figuras muito importantes dentro do universo de Naruto, e eles são figuras de poder sim, ok? Para com isso, hein? Afinal, galera, são os ninjas mais poderosos de cada vila. Ok, a gente sabe que não é bem por aí, né? Principalmente atualmente. Mas na teoria é, vamos fingir que é, né? Mas assim, dentre essa galera casca grossa, porque são? Quem que você acha que é o mais forte e quem é o mais fraco? Eu sei que teu like é o mais forte de todos. Top 1 é o teu like. Então deixa teu like aqui e comenta. Quem que você acha que é o top 1 e o último, o mais fraco? Comenta aqui antes de ver minha lista, né? Bom, se bem que eu não sou a voz da verdade, mas você vai ver se vai bater com a minha lista ou não. Vamos lá? O negócio é bem simples aqui. Eu vou fazer um top 5 do mais fraco pro mais forte dos Kages da geração atual. E quando eu falo geração atual, galera, presta atenção, eu tô falando até o capítulo 2 de Boruto 2 Blue Vortex. Então, se você tá me vendo no futuro, né, e a formação dos 5 Kages já mudou de novo, porra, deixa pra lá. Mas você pode ver, pelo menos, você tá vendo no futuro, você pode entender o que foi até esse dia, né? E se você tá me vendo do passado, como é que você tá fazendo isso? Eu não sei. Enfim, vamos lá. Em quinto lugar, o 6º Mizukage, Shojuro. Eu acho meio triste colocar o Shojuro aqui nessa posição, porque desde o Shippuden ele era um personagem com bastante potencial. Guarda-costas da Mizukage anterior, né? Um dos 7 espadachins da Neva, com uma das espadas mais legais. O cara tinha futuro, tinha potencial, mas desde que ele assumiu o cargo, a gente não viu ele fazendo nada demais. Na real, assim, nas poucas aparições dele lá no anime de Boruto, ele só passou vergonha. Ele não mostrou aquele poder imponente que um Kage tem que ter. Pelo contrário, ele foi pressionado por um monte de moleque de nível Genin que tava lá brincando de espadachim da Neva. Se a gente for botar em comparação, pô, o Shojuro, ele não tem o nível de um Kage. Não tem. Dá pra dizer que ele é um Jonin médio no máximo. Ali, no nível do Kibo do Shino. Mas pra ter poder de um Kage falta muito, galera. Essa acho que vocês concordam, né? Quarto lugar, o 8º Hokage, Shikamaru Nara. Pois é, né? Do primeiríssimo lugar ao 4º lugar. Agora que o Shikamaru assumiu o manto de Hokage, acho que a vila não é mais representada por um ninja que é conhecido por poder. Mas você tem que concordar comigo, né? Poder não. O Shikamaru, você tem que concordar comigo, que tá longe de ser um combatente excepcional, com baita poder absurdo, mas ele tem sim uma coisa absurda. O intelecto dele, beleza. O cara, porra, o cara é ligeirinho desde criança, né? Quando ele tinha um QI acima de 200. Olha isso, porra, o meu é 3. Agora, então, ele tá mais inteligente e, com certeza, se eu analisar a solo do Shikamaru com preparo versus os outros Kages, dá pra dizer que ele conseguiria levar todos eles, hein? Todos. Quase todos. Mas, mesmo desconsiderando a inteligência do Shikamaru, uma coisa é fato. Nenhum dos outros Kages teria força pra se livrar da possessão das sombras. Se o Shikamaru capturar qualquer um dos 4 na sombra, vai ser muito difícil para eles se moverem, né? Porque a gente viu lá que o Shiki mobilizando tanto o Momoshiki quanto o Kishiki. Esses dois juntos. Porra, 2 Otsutsuki. Inclusive a gente já viu isso acontecer na Shikamaru Shinden, né? O Shikamaru literalmente prende todos os 5 Kages. E só o Naruto conseguiu quebrar o jutsu. Surreal. E é fácil, por exemplo, você imaginar o Shikamaru prendendo o Shojuro na sombra, por exemplo. A gente viu que ele foi pego lá pela armadilha de fios daquela galerinha que tava lá com as 7 espadas da Neva. Se aquela galerinha tonta pegou ele, o Shikamaru não teria tanta dificuldade de fazer a mesma coisa. Mesmo que precisasse de distrações ou de estratégias simples. Agora, pros outros, fica mais difícil imaginar ele fazendo a mesma coisa sem ter algum preparo. Claro que ele pode pensar em alguma estratégia no meio da batalha, né? Porque ele costuma fazer isso e tal. Mas a falta de atributos, como por exemplo velocidade, falta de um poder mais instrutivo, realmente fazem a diferença. Se vocês quiserem um vídeo do Shikamaru com preparo versus 5 Kages, comenta aqui embaixo que eu trago. Que é isso? Terceiro lugar, o 5º Hokage, Darui. O Darui entra em terceiro, mas com uma distância muito pequena do 2º lugar, que já vai vir pra vocês aqui. Galera, o Darui é um cara muito inteligente e qualquer batalha contra ele é muito difícil. Lógico, se a gente fala de estratégia, é claro que o Shikamaru é anos-luz superior, beleza. Mas ainda assim, eu acho que o Darui é esperto o suficiente
pra não cair, digamos, nas estratégias básicas do Shikamaru. O que mais deixa o Darui em vantagem, pra mim, são os jutsus do elemento tempestade, como a Laser Circus, por exemplo, que é muito rápida, ainda, né, emite um clarão forte de luz lá que pode estabilizar as sombras do Shika por alguns momentos. Esse jutsu é muito rápido. Nem o Shikamaru, nem o Shojuro mostraram ter condições para desviar dele. Por isso que ele entrou em terceiro, esse cara aqui. Fora que ele é muito superior a qualquer um dos dois no combate corpo a corpo. Eu diria que ele é até tão bom quanto o Shojuro no uso do Suiton. Pra mim, o Darui tem um potencial gigantesco. Pena que em Boruto ele não teve destaque algum. Não deram uma lutinha, né, pro nosso mano Darui. É uma pena. Se ele tivesse mostrado mais feitos em Boruto, com certeza estaria mais acima no ranking. Mas, como não é o caso... Segundo lugar, a quarta Tsukikage, Kurotsuki. A Kurotsuki, eu não sei se vocês falam Kurotsushi, mas enfim, eu falo Kurotsuki. Ela e o Darui são muito parelhados. Eu diria que eles estão ali no mesmo degrau de poder. O que destaca mais a Kuro, melhor falar assim, né? É que ela teve alguns feitos no pós-guerra. Como ter tido, por exemplo, algum destaque pequeno na luta contra o Kinshiki, onde ela deu um porradão que mandou ele voando pra longe. Fazer isso contra o Tsutsuki não é pouca coisa não, já é um baita feito. Enquanto o Darui e o Shojuro deitaram pro Super Momoshiki instantaneamente, a Kurotsuki ainda conseguiu ter algum destaque, ela se desviando do primeiro golpe dele. Ela é braba demais, ela tem a Kekkei Genkai de lava e domina o elemento fogo, água e terra. Ela ficou conhecida como a ninja que mais solou Zetsus brancos durante a Quarta Guerra Ninja. Pra ser sincero, ela também não mostrou tanta coisa assim em Boruto, né? Tem que ser real com vocês. Mas só por ter mostrado uma coisinha nova ou outra, já consegue se posicionar muito bem no ranking dos 5 Kages atuais. Primeiríssimo lugar, o quinto Kazekage, Gaara do Deserto. Eu acredito que o Gaara esteja aí a vários degraus de distância da Kuro e do Darui. Porque assim, por mais que eles sejam poderosos, o Gaara tá no nível acima. Um patamar totalmente diferente. O Gaara sempre foi poderoso, sempre, desde o clássico. E agora em Boruto ele tá muito absurdo. Eu falei que o Shikamaru conseguia prender geral com a sombra e que ninguém conseguiria sair, né? Isso é verdade. Mas pro Gaara, isso não importa. A gente viu ainda lá no clássico que o Gaara foi preso pela sombra do Shikamaru e mesmo assim manipulou a areia dele pra atacar o Naruto e o Shikamaru. No clássico, imagina agora. Se não fosse o Gai chegando ali do nada, o anime teria acabado muito mais cedo, né? Então mesmo que o Shikamaru conseguisse pegar o Gaara com a sombra dele, não ia importar. Ele conseguiria controlar a areia de toda forma e atacar o Shika. O único jeito do Shikamaru conseguir impedir que o Gaara controle a areia, eu acho que seria pegando ele de fora de uma luta, sabe? No momento que o Gaara tivesse distraído. Ele inclusive fez isso na Shikamaru Shinden. Mas numa batalha, sabe, X1 mesmo, sabendo que os dois estão brigando, o Shikamaru não tem chance, sabe? Nem com preparo, se duvidar. Os outros Kages também passam mal pro Gaara. Absolutamente nenhum deles tem força ou tem velocidade suficiente para passar pelas defesas de areia do Gaara. Não tem como. O Momoshiki lançou uma rajada elemental em todos os Kages lá e o Gaara defendeu todos eles com areia. Fora que a areia do Gaara foi rápido o suficiente para capturar o Super Momoshiki. Isso é insano. Mesmo que Darui, Kurotsuki e o Shojuro tenham técnicas de água, nada disso importa, né? Já que o Gaara já controlou a areia molhada pelo menos 2 vezes na obra. Não tenho o que dizer, o Gaara tá em outro patamar e é o Kage mais poderoso atualmente, e eu acho que bateu com o comentário de todos vocês. Você concorda com essa lista? Comentem. Mas não sai sem sua inscrição, calma, não sai. Tá aqui, ó. Só tocar aqui agora. Se inscreve, ativa o sininho, vou trazer conteúdo de Naruto sempre. Não vou deixar essa fanbase de lado, nunca. É você que tá aí, você que me segura aqui sempre, porque você tá sempre comigo aqui, sempre voltando. Obrigado de coração, de verdade. Até a próxima. Fui!